Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. E hoje eu trago aqui uma membro do nosso time muito querida, a Ananda, que é a nossa PO, para falar sobre nada mais, nada menos do que produto. A gente tem essa cultura aqui dentro da tribo de sempre colocar o cliente no centro, sempre o produto vir antes do marketing, da venda e de todo o resto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, né, Ananda? Se apresenta pro pessoal e vamos nessa que vai ter muito ouro. Maravilha, é um prazerzão estar aqui hoje. Vai ser muito bom falar sobre produto, porque eu adoro, né, esse assunto. E eu sou a Nanda, sou a líder, né, de produto da NSF e estou aqui já na NSF, já vai fazer uns 8 meses, talvez. Trabalho já há muito tempo com experiência do cliente, né, é a minha primeira vez trabalhando diretamente com produto, mas de uma forma ou de outra isso sempre está interligado. Sim. Então, sempre fez parte da minha vida e profissional como um todo. Que massa. O que eu vejo, né, Nanda? Produto é um tema que a maioria dos nutricionistas, eles olham como se o produto dele fosse só entregar uma dieta. E dentro da tribo a gente já mostrou várias vezes que, na verdade, a entrega ela tem que ser muito além da dieta, porque a dieta é só um pequeno componente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos falar um pouco da história da Nanda, né? Porque eu sempre gosto de explorar um pouco a história dos nossos convidados e é uma oportunidade perfeita para falar um pouco sobre isso, né? Como que foi a tua jornada até encontrar a Nutrição Sem Fronteiras? O que te levou até a nossa empresa e como que foi essa jornada também dentro daqui, né? Porque você entrou para uma função, hoje está em outra. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Perfeito, vamos lá. Minha história ela é completa, né? Complexa. Já passei por vários ramos, trabalhei um bom tempo aí com venda e depois direcionei especificamente aí para a experiência do cliente, experiência do usuário. E aí eu fui líder e especialista em experiência do cliente em uma empresa bem grande, né? Uma startup bem grande, em que eu liderava as pessoas e, ao mesmo tempo, fazia, né, essas dicas e reformulações no produto da empresa. Então, eu já mexia com o produto, mas eu nunca tive esse título. Eu tinha esse título de experiência, porque, na verdade, o produto é isso, né? E aí, de lá para cá, eu tive toda essa trajetória pensando mesmo nas experiências dos usuários, em como a gente pode proporcionar, né, que ele se sinta melhor durante toda essa jornada. E aí eu fui parar no NSF como analista de CS e comecei essa jornada já olhando desde o primeiro dia para o produto, para o cliente nutricionista e para os clientes dos nossos clientes, né? Total. Então, isso foi o que fez com que vocês, né, vissem em mim, eu também já via, esse potencial para olhar para outras esferas do produto também, para otimizar o processo, para fazer com que esse processo acontecesse de uma forma mais fluida e, ao mesmo tempo, mais constante também de melhorias. Então, eu vim parar aqui e hoje sou a líder do produto. Que massa. Que é PO, né? Que tudo tem nome em inglês hoje, né? Sim. Que é Product Owner, que é basicamente dona do produto. E hoje a Nanda atua como dona dos nossos produtos SciTicket. Então, ela fica dando todo esse suporte para todo o time de CS, a liderança de CS, a liderança ali que também cuida da parte de experiência do cliente no sentido de Learning Experience, né? Outro nome em inglês. Mas basicamente a aprendizagem do cliente dentro da plataforma, etc. Então, hoje, cuida de tudo isso, né, amiga? É um trabalho muito importante, porque no final das contas, não adianta nada você ter ali um monte de conteúdo jogado se aquilo ali não for bem organizado, não tiver uma lógica por trás que facilita a aprendizagem. Então, o nosso produto ele é um produto de educação. Então, o conceito que a gente traz é muito esse conceito de experiência do cliente para ele absorver, facilitar a execução do cliente para que ele tenha mais resultados, né? E aí, como que foi essa jornada desde que você chegou aqui na NSF? Quais foram as principais modificações, atualizações que a gente fez que você mais se orgulha, assim? Ah, maravilha. Eu acho que a principal modificação desde que eu entrei foi realmente começar a ter um processo para escutar mais a voz do cliente, né? Porque um bom produto, eu vou parecer repetitiva aqui falando, porque eu vou falar muitas vezes disso, mas um bom produto, ele começa quando a gente escuta o cliente, a gente consegue entender ali realmente qual que é a dor e o que pega para ele conseguir aprender melhor, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz e que eu vi quando eu cheguei, né, na NSF, que a gente já tinha uma cultura muito forte de pensar e promover melhorias, mas que a gente não tinha essa cultura tão forte de realmente ir atrás da informação de uma forma mais macro, né, e não de uma forma micro. E aí foi o que eu comecei a fazer. Então, eu implementei o check-in, né, para as pessoas que estavam ali no onboarding assim que eu entrei. E hoje em dia também a gente trabalha com várias outras formas, né, de pesquisa e de formulários para a gente entender qual é o comportamento do cliente dentro da nossa plataforma, dentro dos nossos produtos, né, de aulas e afins e também das mentorias ao vivo. Então, a gente olha para a experiência dele como um todo
E foi isso que eu comecei a olhar com mais afinco desde que eu entrei na SF. Que massa. E isso é um insight muito importante até para o nutricionista já pegar. Que quando você está falando de produto, experiência do cliente, aí quando o nutricionista pensa no negócio dele, qual que são os produtos dele? É a consultoria premium, a consultoria escalável, a consultoria premium multidisciplinar, são os desafios, todos esses são produtos que ele tem ali dentro da escada de valor. Mas quando a gente pensa nesses produtos, muitas vezes a gente tira da nossa cabeça. E por mais que a gente entenda bem do nosso cliente ideal, saiba das dores, das dificuldades, dos objetivos, quando a gente tira da nossa cabeça, a gente perde a oportunidade de trazer essa informação da fonte mais confiável que existe, que é o nosso cliente ideal, que é aquela pessoa que a gente está servindo, seja qual for o produto que a gente esteja vendendo. Então, esse insight é muito importante, usar os check-ins e usar também outras ferramentas de pesquisa, tanto ferramentas, formulários, etc., como também atividades ali na própria consulta, no próprio atendimento e, no nosso caso, nas mentorias, né, que os estrategistas fazem, onde a gente coleta informações também qualitativas. Então, a gente une esses dados para poder melhorar o produto. Então, trazendo isso para a prática assim, do Nutri, você tem ali o check-in semanal. Se você está vendo um padrão nos seus check-ins de que o pessoal está tendo dificuldade com XYZ, aquilo ali pode se transformar numa melhoria para o produto, sendo um entregável, alguma coisa extra ali que vai trazer mais resultado, né? Então é a mesma lógica que a gente segue, só que para o nutricionista. Exatamente. Acho que para o nutricionista isso ainda é mais forte, né? Porque eles fecham um pacote de consultoria, então nossos clientes fecham e falam, olha, é isso que eu entrego. E aí a gente fecha a porta e é isso que é entregue e pronto, acabou. E aí quando a gente fala de produto, a gente tem que ser muito flexível. E a gente trabalha isso aí todos os dias. Porque a gente tem que ser flexível para entender que sim, nós temos nossos entregáveis, mas que o mais importante, no final das contas, é o cliente. Então, se o cliente está tendo dificuldade ou então está demonstrando que o nosso produto não satisfaz a dor dele como deveria, a gente precisa ser flexível o suficiente para alterar o nosso produto quantas vezes forem necessárias, né? Total. E isso no dia a dia é muito forte quando a gente fala de nutrição, porque é um serviço que mexe muito, né, com o emocional e com outras características do cliente também, que para ele é muito mais importante do que um produto, por exemplo, de um cursinho que ele compra na internet, né? Total. Mexe totalmente com a vida. Então, ser flexível e abrir mesmo as portas para ouvir o cliente, fazer modificações e personalizações no produto é essencial para que a gente consiga atingir a maior quantidade de pessoas da melhor forma possível. Então, a gente faz isso internamente, é extremamente importante que o nutricionista faça isso também. Total, ter essa flexibilidade de saber quando adaptar o produto para poder no final chegar no que é mais importante, que é o resultado do cliente. E aí eu já quero trazer aqui um alerta para os nutris, que é, cara, não adianta nada você achar que o seu produto ele é perfeito, porque isso só vai trazer uma ilusão, um véu ali, que você vai achar que, tá tudo ok aqui. Porque é desconfortável você encarar o que você entrega e entender que não é tão bom quanto você imaginava. Então eu vejo isso sempre, né? Os nutricionistas, às vezes, medo de implementar um formulário de satisfação, uma pesquisa, por receio do que as pessoas vão falar do trabalho dele. Isso já diz muito sobre o seu sentimento de que você poderia estar entregando mais, o que é uma coisa importante, mas também mexe um pouco com o ego do nutricionista. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Eu sempre falo que o ego, para o empresário no geral, é um grande inimigo, porque nós deixamos de aprender e de crescer simplesmente por achar que a gente sabe demais. E aí, de novo, né? A melhor fonte são os clientes. E aí, se tu pudesse trazer coisas práticas, Nanda, de formas de captar essas informações e talvez também uma ou duas perguntas assim que são importantes dentro desse contexto do Nutri, né? O que você acha que você pode trazer de contribuição prática para esse pessoal que já venceu o ego e já está aí nessa pegada de progresso contínuo? Maravilha. Acho que utilizar o check-in mesmo, como a gente trouxe, é o essencial, né? A gente já tem uma pesquisa que o cliente, né, ele responde Verdade. toda semana ou quinzenalmente. Então, isso já é uma fonte de conteúdo e a melhor forma da gente colher informações é colocando essas informações no meio em que o cliente ele já existe, ele já faz. Então, ao invés de a gente colocar um formulário novo para ele responder outra coisa e isso gera um desengajamento, né? Total. Muito mais fácil a gente colocar uma ou duas perguntas adicionais no check-in que a gente quer pesquisar para entender como está o comportamento. E aí, não só isso, né? Tem outras formas de a gente trazer isso também, que é de uma forma muito orgânica na realidade. O nutricionista e os profissionais, enfim, os empresários já sabem, no fundo, né, a opinião do cliente sobre o produto ou que tem algo para mexer no produto simplesmente pelo comportamento do usuário ao utilizar o produto. Então, se o usuário ele não engaja, aí você propõe alguma ação e o usuário ele não participa, se você manda o check-in e o usuário não responde, então aí já é um grande sinal de alerta, que às vezes nem precisa de pesquisa para saber. A pesquisa, nesse caso, vai entrar muito mais com o intuito de entender
o porquê, né? O realmente de onde vem o problema original para que você possa tratar. E aí perguntas que são muito específicas e que vai trazer uma ordem tanto qualitativa quanto quantitativa. Você trazer primeiro aberto, se tem algum ponto a melhorar ali no produto, alguma sugestão ou Isso é legal. feedback. E traz prova social isso aí também, se Exato, tiver indo traz bem. prova social. E outro para você trazer também de forma quantitativa, que eu sempre indico é a NPS, né? Que é Sim. sempre nítida e que todo mundo utiliza no meio de CX também, né? Sim. Mas que quando a gente pensa em produto, isso também é muito essencial. Porque para o produto ser bom, e se o cliente está considerando o produto bom, ele vai indicar Total. o seu produto para outras pessoas. Então, se sentir confortável em indicar é um grande dado que a gente pode ter para saber que a gente precisa de melhorias. Então, sempre a gente analisar isso, principalmente para o nutricionista, que não precisa ter uma grande quantidade de dados e informações, mas um ponto, junto com qual feedback que faria ele indicar mais, super ajudaria nisso. Então, trazer de forma quantitativa isso sempre, de 0 a 10 ou de 0 a 5, para que você tenha uma métrica mesmo para olhar ali no dia a dia. E aí eu sempre considero que um NPS, para ele ser bom, ele tem que ser entre 9 e 10, né? Sim. A gente não pode aceitar o mediano, 8 ou 7, a gente sempre vai considerar mais. Então, 8 ou 7 a gente considera ali que a pessoa está neutra, a gente não quer clientes neutros, queremos quer clientes promotores. Então, sempre considerar que o produto só tá bom se a maioria ali tiver entre 9 e 10. E aí a gente precisa sempre estudar o porquê que os que não estão 9 e 10 não estão 9 e 10. E atrás né? de entender. Exatamente. E aí, analisar todo o contexto, né? Do que eles estão trazendo para você em consulta, do que eles respondem no check-in que às vezes sentem falta. E também essa pergunta aí de feedback, que é bem bacana porque abre realmente uma janela, né? Para ele poder se comunicar e falar com você o que ele sugere de mudança. Porque é bem importante a gente abrir essas janelas aí no decorrer do processo. Ele se sentir confortável nessa abertura, Exato. né? Achei muito legal algumas coisas que você trouxe, Nanda. Primeiro, o fato de não querer adicionar uma coisa a mais de trabalho na vida do paciente. Isso é muito importante, porque às vezes o nutricionista, ele escuta um podcast como esse, ele já cria 10 formulários diferentes e começa a aplicar ali. Só que no final das contas, a gente tem que pensar nisso como um hábito. Se já tem um hábito ali, né? O nutricionista que já estudou sobre o hábito vai se identificar. Se tem um hábito consolidado, a gente pode empilhar em cima desse hábito um novo hábito e vai ser muito mais fácil de conseguir emplacar isso. Então, tem um check-in ali, já utiliza esse check-in como uma forma de coletar essas informações. A segunda coisa foi o NPS, né? O NPS, né, traduzindo para o pessoal que não conhece, é o Net Promoter Score, que é basicamente o nível ali que tem de indicação dentro dos seus clientes. É uma pergunta bem simples, é de 0 a 10, qual a chance de você indicar o meu trabalho para um amigo ou um familiar. E aí isso é mundialmente aceito, todo mundo usa. E aí a partir dessas votações ali, né, de 0 a 6 a 7 são detratores, 8 e 9, desculpa, 7 e 8 são neutros e 9 e 10 são pessoas que indicariam de fato. Quando você roda esse tipo de pergunta, você tem uma base real dessas indicações. E assim, né, Nanda? Indicação é o maior fator que tem de qualidade do produto, porque a gente pode falar de 1000 métricas aqui, né? Renovação, churn, etc. Mas se a pessoa está indicando, é sinal de que o serviço ele é bom. E isso também traz um poder de crescimento muito maior, que a gente até brinca, né? Que a única forma viral de crescimento é o boca a boca, porque um indica para 2, que indica para 4, que indica para 16, e aí vai empilhando aí, né, esse crescimento. Só que para isso, tudo começa no produto, né? Porque também é aquela coisa, não adianta nada você ter um marketing, um excelente processo de venda se você vende um produto que o pessoal não indica depois. Então, sempre recomendo que comece pelo produto, pela oferta, pelo que vai ser entregue, por essa estrutura de experiência mesmo que o paciente ele vai viver. Eu acho que isso vale para tudo, né? Se eu fosse começar uma empresa do zero hoje, eu seguiria esse exato processo, que é criar uma oferta incrível, com muita entrega, e a partir disso gerar resultado para o social e indicação. E aí sim, eu olharia para poder crescer de fato o marketing e as vendas, né? O que é que tu pensa de tudo isso, amigo? Não, perfeito. É realmente isso, né? O produto, ele é o principal para que a indicação aconteça. Não importa você ter o melhor design, o melhor tudo, se você não entrega uma boa experiência ali no produto. E entregar uma boa experiência, ao contrário do que muita gente acha, não é fazer coisas mirabolantes. O simples, ele funciona muito bem, né? Então, é realmente você fazer com que o cliente se sinta acolhido e ouvido. Eu acho que isso é o principal. Assim. Total. E trazer essa cultura de feedback, de realmente escutar o cliente, traz esse sentimento de acolhimento. Só que não adianta também a gente colher feedback, colher NPS e não mudar o produto, nada, né?
Então, é realmente você fazer, mostrar para o cliente que você está fazendo, que você está ouvindo e que você implementou. E aí, outra técnica que eu acho muito bacana de fazer e que eu recomendo, né, para os Nutris sempre, é que você tenha várias versões do seu produto, né? Que você tenha um produto direcionado ali para cada necessidade que você já conhece. Não tem ninguém que conheça mais seu cliente do que você. Então, você sabe qual bônus, qual oferta que vai interessar mais para aquele cliente específico. Então, ao invés de você ter uma oferta só ali, sólida, para oferecer para todo mundo, você ter pequenas diferenças entre ofertas que vão realmente engajar ali pessoas diferentes, né? Legal. Porque por mais que seja o mesmo perfil, sempre vão ser pessoas diferentes. E aí isso ajuda bastante, né, a ter essa flexibilidade sem precisar também modificar totalmente a oferta. Então eu gosto bastante disso e eu acho que ajuda demais ali no dia a dia para que tenha já isso pronto e não precise ficar sempre criando ali de forma da cabeça, olha, não, vou fazer isso agora, mas para esse cliente aqui eu vou fazer isso, porque acaba se perdendo, né? E cuidar do produto também é cuidar da organização, é você saber tudo que você tem na manga para ofertar e você ofertar isso ali de acordo com a conexão e as dores que você já percebeu daquele cliente específico. Total, faz muito sentido isso, amiga. E é como você falou, né? Quando você está olhando para melhorias do produto, eu acho que são etapas, né? A primeira etapa é coletar dados. Se não tiver dado nenhum, não vai sair do lugar. A segunda etapa é analisar os dados, interpretar os dados, entender. Terceira etapa é definir melhorias a partir dessa interpretação. Então, um ciclo, né, de feedback, de melhorias contínuo, que eu acho que se o nutricionista ele parar em alguma das etapas, ele deixa de cumprir o propósito dele e ele joga todas as outras etapas de trabalho fora. Então, coleta dados, mas não analisa. Coleta dados, analisa, mas não faz nada. Então, acho que esse ciclo é importante de entender para que o nutricionista ele se dedique nisso e tenha rotinas. Né? Como a gente até brinca na tribo, né? Tem que ter processo, senão as coisas não acontecem. Então, a cada 30 dias eu vou revisar aqui o meu processo de check-in, de atendimento, de suporte, dos scripts que eu utilizo, as respostas que eu dou. Enfim, é ter uma rotina, um processo. Seja mensal, bimestral, trimestral, mas que isso aconteça e que seja programado dentro da agenda, né? Porque senão as coisas ficam muito ao acaso e aí acabam não acontecendo. E aí, amiga, trazendo ainda nesse espírito dos dados, uma coisa que a gente viveu muito agora dentro da tribo e que eu sempre falei, na verdade, mas agora a gente está olhando para isso com mais carinho, é sobre você usar o produto para impulsionar o marketing à venda. Porque a gente pode estar falando aqui, né? Pô, fidelização, renovação, produto, etc. E o pessoal pode estar tipo, mas e as vendas e o marketing, né? Eu quero saber de vender, uhul, porque tem essa galera. Sim. Mas as pessoas não percebem o poder que tem o produto de impulsionar o marketing à venda. Tem até uma frase que eu gosto muito do Naval Ravikant, que ele fala aqui, as pessoas só focam em vendas porque não sabem fazer marketing, só focam em marketing porque não tem um bom produto. Então, um bom produto ele gera indicação que facilita o marketing e que facilita a venda e tudo aquilo que a gente conversou. Então, quando a gente olha para um produto que você quer melhorar ele e você tem os dados desse produto, aqui na minha consultoria premium, a cada 6 meses a gente tem 85% de taxa de sucesso. Esse tipo de dado ele é muito poderoso para usar na comunicação, né? Fala um pouco sobre isso, Nanda, sobre como que o produto ele pode impulsionar o marketing às vendas a partir dos dados, dos fatos e não das promessas. Exato, é exatamente por isso, né? Fatos vendem muito mais do que promessas vazias. E também trabalha muito com a convicção que você próprio tem do seu próprio produto, Verdade. né? Então, quanto mais informação e fato você tiver e você não ficar achando, eu acho que os meus pacientes têm sucesso. Eu acho que uns metade. Um sentimento. Eu tenho um sentimento aqui, pelas mensagens que eu recebo, eu acho que deve ter metade. Então, quanto mais informação você colhe realmente de dados, né, para você utilizar, mais você reforça a qualidade do seu produto aí frente ao mercado e ganha credibilidade, né? Porque a gente trabalha com produtos high ticket. Então, os nossos Nutris, eles não vendem consultas tradicionais, eles vendem consultorias high ticket. E isso pede, né, que você tenha uma credibilidade do seu negócio, que você tenha realmente uma convicção do que você está fazendo. Não tem atalhos, né? Tem que gerar resultado e transformação. Você não pode vender algo e não gerar depois o resultado. Exatamente. E aí os dados eles servem justamente para isso. Então, você trazer, por exemplo, a sua taxa de sucesso dos pacientes, a melhora dos pacientes ali nos índices do check-in é super útil para trazer realmente as melhorias. O seu NPS, ele diz muito também, e os clientes adoram ver isso, porque NPS é realmente ouvir a voz, né, do cliente. Então, você trazer o seu NPS, qual que é o NPS da sua empresa, traz muito poder
E fora tudo isso, né, você consegue trazer também de forma qualitativa ali todas as mensagens e coisas positivas que você já ouviu do seu cliente. Então, todos esses dados, eles reforçam muito toda a ideia de venda e marketing, né? Você pode usar esses dados em postagens, pode usar esses dados em algum anúncio, e isso traz muito mais cliente do que você só prometer que vai mudar a vida dele. Total. Você realmente prova de que você muda a vida de muita gente e isso faz com que ele se sinta capaz também de melhorar, né? Total. Então, trazer essa capacidade, essa credibilidade, ela faz total diferença. E aí eu acho que a melhor forma de você começar a olhar os dados é você olhar os dados mesmo pouco a pouco, né? Você implementa um dado, puxa esse dado, vê como ele se comporta aí. Como que eles se conectam, Exato, ver como ele se conecta, ele se comporta com o seu público, foi bacana, maravilha, aí você implementa outro. Porque não adianta também fazer uma pesquisa super completa com 500 milhões de informações se você não vai ter como olhar para tudo isso de uma vez. E aí a gente pensa em uma rotina super corrida, né? De pessoas que atendem, que tem que gerir equipe, que tem que fazer muita coisa. Então, quanto mais fácil for você ter informação de qualidade, mas sem também onerar o tempo do seu cliente, o seu, melhor. Total. Então, sempre buscar perguntas objetivas que vão trazer realmente... uma pergunta que eu gosto bastante também é o quanto a consultoria contribui para o desenvolvimento, para a sua vida, para a melhora da sua saúde, sabe? E aí você pode trazer... Eu adoro essa pergunta, eu coloco em todos os nossos formulários, que é realmente entender o quanto você contribui, ou então o quanto de mudança que a sua consultoria gerou na vida da pessoa, porque isso é fortíssimo. E vem coisas, às vezes, fora do âmbito nutricional, saúde, né? Exato, e vem informações muito fora, mas que ao mesmo tempo estão conectadas, e que às vezes a pessoa procura o serviço nutricional para melhorar o peso, para melhorar algum problema de saúde específico, mas a nutrição é muito mais que isso, né? Total. Então, quando você abre, assim, o leque, você consegue, às vezes, escolher coisas que você nem estava esperando. Total. E que vai contribuir muito mais com o seu marketing e as vendas do que você imagina. Então, Muito é bem bom bacana ter essa visão, assim, bem aberta. Muito bom isso, Nanda. Eu fiquei aqui reflexivo sobre duas coisas que você falou. Sobre o fato de você ter esses dados contribui com a veracidade, com a autoridade, com a construção ali da marca como um todo, mas também faz com que a pessoa que está do outro lado se sinta mais confiante de que é possível. E eu acho que isso é muito poderoso, porque, beleza, você ter ali muitos dados são provas sociais, isso traz mais potência ali para o seu marketing como um todo. Então, imagina, você vai fazer um anúncio, aí você conecta um dado da tua empresa com o anúncio e fala, ó, aqui dentro da minha empresa, a cada a cada 6 nutricionistas, um fatura mais de 40 mil por mês, como a gente tem aqui na NSF. Isso é um dado que ele dá força para aquela copy, ele meio que embasa a copy e dá muita força ali para poder convencer a pessoa de que aquilo ali é verdade. Ótimo. Sim. Só que o outro aspecto, eu acho que ele é muito mais poderoso, que é o aspecto de empoderar aquela lead, que ainda não é cliente, para ela entender que é possível caso ela compre de você. Então, ela tem essa sensação de que é possível. Porque, por exemplo, a média, né? Uma média, como a gente tem muitos dados que são médias aqui na empresa. Sim. Então, por exemplo, 105% de aumento médio no faturamento no primeiro mês. É a nossa métrica. Os nossos clientes todos que já passaram, mais de 700 clientes, a gente teve esse aumento de 105% médio de quem passou. Sim. No primeiro mês, né? Só que é uma média. O que significa que metade das pessoas tiveram um resultado melhor do que esse. Então, para a pessoa que escuta isso, ela pensa, nossa, mas se eu tiver na média, eu já vou dobrar o meu faturamento. E, na maioria das vezes, a gente considera que nós somos acima da média, né? Então, se eu me esforçar e for um pouco acima da média, eu posso ter um resultado ainda melhor. Então, acho que trazer esse dado, né, para a realidade do nutricionista com o paciente é muito poderoso também. Porque você deixa de fazer promessas para, de fato, mostrar o que aconteceu. E aí, se o paciente vai ter os 105%, né? Se o nosso cliente vai ter 105%, ou vai ter 70%, ou vai ter 500%, como a gente teve casos já no primeiro mês, vai depender de N fatores. Mas com a nossa metodologia, a gente tem essa média. Então, acho que esse tipo de coisa é muito poderoso. E ainda mais quando você compara com o mercado. Então, por exemplo, né? Fui nutricionista, né? Fui durante muitos anos. Então, sei que um dado muito poderoso assim, que existe é que 90% das pessoas que emagrecem têm reganho de peso em até 5 anos. Então, elas têm todo o peso de volta em até 5 anos. Então, 1 a cada 10 consegue. Imagina se na tua consultoria premium, você compara, fulano, cara, aqui, não sei se você sabe, mas 1 a cada 10 conseguem só. E aqui na consultoria a gente consegue 7 a cada 10. Então, a gente tem 7 vezes mais chance de sucesso do que se você for pelo caminho tradicional, você for sozinho, sem apoio, sem check-in. Então,
essas comparações, elas são muito poderosas, tanto para o marketing quanto para vendas, como a gente comentou, e também para renovar, para fidelizar, para empoderar o cliente. Então, eu estou trazendo todo esse contexto para poder dizer o seguinte, o produto, ele influencia em todo o resto. Então, eu considero que é um 80-20. Né? Para quem já leu o livro A Única Coisa, é uma atividade que vai deixar todo o resto mais fácil ou desnecessário. Então, você tem um produto incrível, torna várias coisas desnecessárias e muita coisa mais fácil. Então, é uma virada de chave que eu quero muito que o nutricionista saia daqui hoje. O que é que tu acha? Exatamente. Acho que para o nutricionista, né, e aí que a gente já sempre fala, e o que eu sempre converso com os nossos nutris também, é que o serviço de nutrição, ele necessita mesmo que o cliente esteja mais empoderado para tomar a decisão do que o nutricionista esteja convicto para vender. Porque Total. o que o nutricionista ele precisa fazer para vender o produto é realmente tornar, né, esse produto viável para que a pessoa entenda que ela pode seguir. E é exatamente o que acontece com a gente na tribo também, né? Entender e fazer com que os nossos nutricionistas entendam que eles conseguem sim seguir a metodologia e que eles conseguem sim resultado. Porque se uma pessoa conseguiu, por que ele não, né? Se Total. 100 conseguiu, por que ele não conseguiria? Então, trabalha muito nesse ponto de realmente você trazer e jogar a bola para o cliente, de ganhar essa convicção de que ele também consegue, esse poder aí de Total. que ele pode transformar a vida dele, né? Porque tudo precisa começar aí dessa decisão do paciente. E aí, quando a gente pensa nas comparações, né? E aí você trouxe um ponto muito importante que é bem bacana você saber das informações do mercado, né? Porque não importa também Estudar você isso, viver né? dentro de uma bolha Exato. e achar que só os seus dados são daquele jeito. E todos os mercados têm muitos dados. E quando a gente pensa na Sim. nutrição, é toneladas de dados, de pesquisas e coisas para você utilizar ali ao seu favor. Então, o nutricionista estuda muito artigo científico, mas como que eu posso conectar esse artigo com um dado do meu produto e mostrar que a gente é bom, né? Essa que é. Sim, exatamente. Essa é a chave. Então, é você entender, né, o que acontece do lado de fora. Então, do lado de fora, a gente tem essa porcentagem aqui de melhora em alguma disfunção hormonal. E aí, aqui dentro da minha tribo, né, da minha consultoria, eu consigo tanto de melhora. Então, é você conseguir realmente linkar quais os pontos da sua consultoria você tem fortes, né? E procurar informações no mercado, às vezes isso você pode ter realmente papel inverso, né? Ao invés de você procurar informação para tentar ficar provando dentro de casa que você é melhor, né? Você primeiro faz o seu trabalho muito bem feito, tem informações do seu produto, e aí quando você tiver essas informações, você procura no mercado como que está o mercado. Total. E aí isso serve de base tanto para você usar de comparação e você ter ali um discurso muito forte, né, para venda e para o marketing, quanto também para você entender se o seu produto realmente é bom e se tem algo que você possa melhorar. Porque se você está entregando ali entre 5 e 6 pessoas que têm reganho de peso, você sabe que está muito bom. Agora, se você está entregando 1 ou 2, você sabe que você não está tão diferente do mercado assim. Então, precisa buscar ali estratégias para melhorar. Mas é sempre importante, né, que o nutricionista ele tenha essa noção e ele vá atrás de informação. Mas, primeiro de tudo, busca informação dentro, e aí busca informação fora. Total. E aí você linka o que tem de importante ali em cada informação. E aí você consegue sempre buscar de acordo com o seu nicho, né? Então, se você trabalha com emagrecimento ou com saúde da mulher, ou então saúde infantil também, sempre tem muito dado na internet. A gente tem informação hoje muito fácil e esses dados eles são fundamentais para que a gente possa cruzar. Então, sempre pensa ali no que tem sentido, no que se correlaciona, né? Total. E aí você consegue utilizar isso de uma forma muito bacana, tanto para melhoria quanto também para fortalecer aí esses discursos. Total. Não, maravilhoso, maravilhoso, Nanda. E eu vejo assim, tipo, beleza, tem toda a questão do marketing, das vendas. Agora olhando pro produto, né? Uma coisa que eu queria trazer aqui, né? Porque assim, eu falei já tanto disso, eu vejo hoje muita gente falando, inclusive, sobre LTV. E é uma tecla que eu bato desde 2022, do início de 2022, de janeiro, porque eu já percebia que o nutricionista ele não tem tanto conhecimento sobre matemática de negócio, sobre entender como que essas métricas elas influenciam ali no negócio dele. E tem uma métrica específica, que é o LTV, que eu acho que é importante demais que o nutricionista ele internalize a importância dessa parada. Então, o que é LTV? Né? É Lifetime Value, ou seja, o valor de tempo de vida que o cliente tem para cada empresa. Então, o paciente que vem, e ele vem para uma consulta, e depois ele vem para outra consulta, e ele nunca mais volta, ele tem aí esse LTV de 2 consultas, e aí, sei lá, vamos dizer que é R$300 cada um, então é R$600 o LTV. Então, esse é o número que nós temos que olhar como nutricionistas para o nosso paciente. Porque se a gente tem um paciente que vem 2 vezes, vamos dizer que a gente tem 10 desses pacientes que vêm 2 vezes,
ele vale muito menos do que 2 pacientes que vêm 10 vezes. Porque esses 2 pacientes que vêm 10 vezes, eles custam muito menos para o negócio, tanto de tempo quanto de dinheiro. O nutricionista ele vai identificar isso. Cara, vem um paciente novo, você tem que fazer a anamnese completa, entender todo o contexto biológico, psicológico, social, entender como é que é o ambiente que ele está inserido, entender os hábitos dele, entender quais são as coisas que ele não gosta, as alergias, não sei o que, intolerância. É um monte de coisa que tem que fazer. Sim. É maravilhoso, mas toma muito tempo. Quando você tem um paciente que está há 10 meses, 5 anos, 10 anos com você, primeiro que é menos trabalho, esforço de dinheiro, de tempo. Segundo que não tem mais nenhum dinheiro envolvido, porque você já teve o custo para adquirir esse cliente, seja de marketing, enfim, toda a proposta que tem ali antes de trazer a pessoa para dentro. E você consegue maximizar isso. E aí vem um ponto que a gente conversou mais cedo, as indicações. Uma pessoa que passa 10 meses, 5 anos, 10 anos numa empresa, com o mesmo nutricionista, vivendo ali, evoluindo com ele, ela vai trazer a família inteira, o papagaio, a tia, a prima, os amigos, vai falar dele por aí. Então, essa métrica é uma métrica que dita muito sobre a saúde do negócio. A gente falou do NPS, que é sobre a satisfação dos clientes. Mas o LTV, ele fala se tá indo tudo bem ou não. Porque se o teu LTV médio é de 3 meses, ou de 2 meses, ou de 1 mês, tipo assim, teu negócio, ele se der um vento forte, ele acaba. Porque você depende de clientes novos o tempo todo. Porque as pessoas não estão renovando e muito menos indicando, porque se não renova, não indica. Então, entender esse conceito, né? Quanto que o meu paciente está valendo para mim? E mapear isso, eu acho de extrema importância para o nutricionista ter essa visão mais de negócio. Porque aí quando você, por exemplo, vamos dizer que daqui, você escutou esse podcast hoje, aí você foi lá, começou a implementar, acompanhar tudo. Aí daqui a 3 anos você entende que a média que teus pacientes ficam com você é de 1 ano e meio, te pagando R$1.000 por trimestre. Então aí são 6 vezes 1.000, R$6.000 na média que cada paciente que chega vai colocar no teu bolso. Isso significa que hoje, se tu tiver essa média, um paciente chegar e te pagar só 1.000, tu já vai saber que tem mais 5 ali na média que vai vir nos próximos 1 ano e meio. Então, enfim, né? Uma puta explicação, mas queria também escutar um pouco de você. Como que você acha que um nutricionista pode começar a fazer esse acompanhamento e também como que ele maximiza isso na prática? Boa. Eu sempre indico, né, que esse controle ele seja o mais fácil possível. E aí depende muito, né? Se você tem uma equipe, aí você pode fazer um controle mais complexo. Com a secretária Com estagiária. a secretária, estagiária ajudando. Mas se é só você, pelo seu negócio, né? Não adianta querer fazer uma planilha super complexa para você entender qual que é o seu LTV. Então, quanto mais simples for a informação, melhor. Então, uma planilha simples com nome do paciente, algum dado que seja sempre, né, idêntico, né? Como que eu falo idêntico? Então, é sempre importante quando você pensa em calcular coisas com planilhas ou com sistemas, que você tenha algum dado de identificação desse paciente, né? Então, o nome, a gente pode escrever o nome de diversas formas e às vezes a gente não identifica, né, o paciente ali apenas pelo nome. Pode ter outro com nome igual, enfim. Então, é sempre importante ter um dado que você identifique e que você comece esse controle aí de entender quantas vezes aquele paciente está com você. Então, quando ele começou a consultoria, quando acabou, quando ele renovou, quando acabou a outra. O ticket médio, né? Exato. E o ticket médio ali que você está cobrando por cada consultoria, porque isso muda, né? A cada renovação, você pode estar cobrando um valor diferente. Então, é bem importante que você tenha esse dado e que você tenha ali um identificador de cada paciente. Para que você consiga calcular ele no longo prazo, né? E entender como está o comportamento dos clientes em geral em relação à renovação. Então, lá dentro da tribo, a gente tem um dado muito bacana, né? De que os nossos nutricionistas, aí, a maioria, 89% tem mais de 2 renovações. Então, a gente pensa que se a gente tem um plano Renovações semestral... de 3 e 6 meses, né? Exato. Que fique claro, não são 2 consultas. Exato. Então, pelo menos aí, entre 6 meses, o paciente vai ficar com o Nutri. E a gente sabe que a média do mercado não é essa, né? É no máximo aí 2 consultas e aí some, nunca mais aparece. E aí o produto, ele interfere muito nessa métrica quando a gente pensa realmente que a satisfação do cliente, ela tá completamente ligada, né, com o LTV. Porque se o cliente não está satisfeito, ele não renova, ele não continua. E aí, muito mais também do que a satisfação, acho que o que é importante no produto é o engajamento. Porque ele pode achar o seu produto maravilhoso, ele pode achar que você é um nutricionista incrível. Tem que ter resultado. Mas né? ele precisa ter resultado e ele precisa estar engajado, né? Então... Que um é produto do outro, né? Exato. Então, uma pessoa que não é engajada, ela não gera resultado. E aí, às vezes, além de olhar, né, para o que você está entregando, às vezes é bacana você olhar em como você engaja com que esse paciente ele continue com você, né?
Então, às vezes, o nutricionista ele tem uma visão muito fechada de que, eu vendi para o paciente agora, ele queria emagrecer 20 quilos, ele emagreceu, agora não tem como renovar ele mais. Gente, essa não é a realidade, né, da vida. Existe toda uma manutenção do peso, existe outros objetivos. Eu nem sou nutri, mas, né, já estou no meio. Total. E aí existem outros objetivos também que você pode abordar. Total. E aí o produto, ele também fala sobre isso, né, sobre você próximos realmente passos. Entender quais são os próximos passos e ter uma visão de longo prazo, Total. Não só do seu produto, mas do seu cliente. E de como o seu produto abraça o cliente em cada etapa. Total. Então, se você está ali trabalhando com pessoas que querem emagrecimento, beleza, eu vou trabalhar um produto inicial para emagrecimento, para ela ter o resultado. E aí, quando chega o emagrecimento, e agora, o que eu faço? Precisa ter um plano para isso, né? Então, manutenção, hipertrofia, o produto, ele realmente pensa, né, em longo prazo. É você entender qual é o comportamento e a jornada do seu cliente durante todo o processo de utilização do produto, para que você tenha sempre justificativas para renovar, né? E isso aumenta, consequentemente, o LTV. Então, conseguiu aqui o emagrecimento? Maravilha. Eu tenho um produto como bônus tal que vai te ajudar na hipertrofia. Conseguiu a hipertrofia? Ótimo. Vou te ajudar com um bônus tal que vai te ajudar a manter. E assim, você sempre pensar em melhorias no produto, em modificações e personalizações que abranjam toda a jornada, né, do usuário na utilização do produto. E isso faz total diferença quando você pensa em renovação. Porque se você vende a mesma coisa que ele já comprou para atingir um objetivo X que ele já atingiu, ele não vai comprar de novo, porque ele não vai ver sentido em pagar para conseguir algo que ele já tem, né? Então, é importante você ter essas modificações e você já pensar a longo prazo na jornada do seu cliente e no seu produto, em como ele abraça esse cliente em todas as etapas. Isso é legal. E assim, quando a gente pensa na jornada do cliente, né, são várias etapas que ele vive, em cada etapa tem dores, objetivos e dificuldades que impedem que a gente chegue nesse objetivo diferentes. Então, isso pode até virar uma escada de valor, né? Exato. Com um desafio, uma consultoria escalável, uma consultoria premium multidisciplinar lá no topo. E a gente entender que nessa jornada do cliente, ele sempre vai precisar de apoio em todas as etapas. Aí eu já estou escutando um nutricionista em casa pensando, Samir, mas não tem que dar alta para o paciente? Sim, se o paciente tiver chegado no objetivo dele, realmente estiver super satisfeito com tudo, quiser seguir o caminho dele, estiver super empoderado, com toda a educação nutricional que ele precisa para poder seguir a vida dele normalmente, a gente fica super feliz, comemora com ele, porque ele vai sair indicando, ele vai sair falando bem de você e tá tudo certo. O que a gente não quer é que o paciente saia por falta de soluções para os problemas dele, por falta de apoio, por falta de conexão, por falta de resultado. Então, isso é uma coisa importante também, de trazer um grande parêntese para a galera não achar também que a gente quer prender o paciente para sempre. Não é isso. Sim. O que a gente quer é maximizar ao máximo o LTV no nosso bolso, mas também a transformação na vida dele. Porque todo nutricionista que tem um pouco de experiência no mercado sabe que o difícil não é fazer a transformação, né? O difícil não é o antes e depois. O difícil é o depois do depois. Esse que é o difícil. Então é muito legal ter essa estrutura, esse acompanhamento. Isso se reflete nos números da tribo, né? Pô, você ter 89% dos nossos clientes que tem entre 6 e 12 meses de acompanhamento, isso é o mínimo que eles fazem. Então, tem gente que passa anos com o paciente. Isso é muito positivo, tanto para a previsibilidade do negócio, quanto para o resultado, né? Tanto é que, quando a gente pensa na Nutrição Sem Fronteiras, os nossos clientes falam isso muito, né? Que da porta para fora, o pessoal vê muito faturamento, resultado financeiro, o pessoal ganhando grana e crescendo financeiramente e se desenvolvendo no profissional. Mas quando a pessoa olha o que tem dentro da Nutrição Sem Fronteiras, é sobre o produto. É sobre o nutricionista ter um produto tão bom que as pessoas não conseguem não falar dele por aí. Né? Ainda mais quando comparado com todos os outros que, enfim, né? Você sabe que não são nada bons. Então, é interessante entender isso, que o resultado que os nossos clientes têm não é por causa do hack de marketing, não é por causa da produção de conteúdo intencional, não é nenhum funil especial maravilhoso que vende pra caramba, não é estratégia de venda, não é a secretária que é super treinada, tudo isso contribui. Mas o que realmente faz os nossos clientes terem os resultados que eles têm é ter um produto que fideliza e gera indicação. Então, é o básico bem feito, que faz as coisas de fato acontecerem. E aí, se eu puder deixar uma promessa, um conselho, né, que a gente aprendeu aqui dentro da NSF, é que durante muito tempo a gente focou em prometer e entregar. Só que o que é que eu percebi olhando para o mercado? Que as pessoas cada vez estão prometendo mais e está ficando cada vez mais difícil delas cumprir as promessas delas. Então, qual que é a nossa filosofia aqui hoje? A gente promete menos e entrega mais. Então, é under promise, over delivery. Então, quando você vai por essa lógica, você já sai na frente da maioria que está prometendo lá em cima e não está conseguindo entregar. E aí, se você só promete e entrega, você só é consistente com as suas promessas,
promete, entrega, promete, cumpre, promete, cumpre, promete, entrega. Se fizer só isso, já era, entendeu? Você vai se destacar no mercado. Porque a maioria das pessoas não consegue nem fazer isso, né? Então, acho que eu tenho essa visão, assim, que, cara, produto primeiro sempre. E aí, Nanda, se você pudesse dar um conselho para esse nutricionista que tá escutando a gente, que tá escutando a gente, que tá tipo, poxa, será que eu... Legal, entendi todo esse papo, né? A Nanda me convenceu, acho que é muito importante começar a olhar pro meu produto. Qual seria o conselho que você daria para ele quando ele fosse se deparar com as primeiras fragilidades ou imperfeições do produto dele? Porque eu acho que essa é a maior barreira de todo mundo. É quando você começa a ver e, caramba, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. Qual conselho que você daria para esse Nutri? Olha, primeira coisa é respira. Quando a gente encontra fragilidade no produto, né? Principalmente quando a gente é o dono do produto, a gente tem a tendência de querer ver problema em tudo, né? E não dá pra ser desse jeito. Ou o contrário. Exato. Não vê problema em nada. Depende da personalidade. Alguns vão ver problema em tudo e outros vão ficar tipo, tá tudo perfeito, tá relaxa. Tudo perfeito. É só um detalhezinho. Então, você tem que estar no equilíbrio disso, né? Verdade. Você não pode ver defeito em tudo, mas você não pode perder também o seu senso crítico sobre o que você tá fazendo. Então, o primeiro de tudo é isso, assim. Se centra e tenta entender o que realmente é válido e o que não é, da perspectiva ali de usuário, né? Claro. E aí você entender também que o seu produto ele não é horrível, porque você gera resultado para muitas pessoas, mas que nem todo mundo vai estar 100% satisfeito o tempo inteiro e tá tudo bem. Não focar no negativo, né? Que é um viés Exato. cognitivo que a gente tem. Tá tudo perfeito, aí tem uma coisa ali que tá fora do lugar, você foca só naquilo, né? Então não cair nessa armadilha também. E aí não dá pra focar só nisso, você tem que focar em entender que seu produto é bom, que sempre vai precisar de melhoria, porque o produto ele é móvel, assim, Total. Ele não é estático, ele sempre vai estar se movendo. Só que você pensar que tá tudo bem ter algo pra melhorar. Porque se não tiver nada pra melhorar, tá tendo alguma coisa errada, alguma análise tá fazendo errado. Só que depois disso, né, o que é o mais importante? É você realmente entender o que impacta na vida do seu usuário, né, na vida do seu cliente e no seu negócio. Para mim, esses são os dois pilares. O primeiro pilar é o que eu posso fazer de melhoria dentro dos feedbacks e fragilidades que encontrei, que realmente vai modificar e impactar a vida do meu cliente. E, em segundo lugar, o que eu posso fazer de melhoria que vai impactar na melhoria do meu negócio. Porque sempre tem que estar unida nessas duas frentes. Você tem que pensar na melhoria para o cliente e, ao mesmo tempo, você tem que pensar em quais são os objetivos do seu negócio, qual que é o seu objetivo de faturamento, de crescimento, e entender, porque às vezes o seu produto ele realmente só não é para suprir aquela demanda, e tá tudo bem. Só que se o seu objetivo é suprir aquela demanda que você entendeu, de fragilidade, de feedback que você recebeu, e aí você realmente colocar na mesa as cartas e entender, olha, isso aqui, se eu fizer essa mudança primeiro, vai impactar mais na vida do meu cliente do que se eu fizer isso aqui. Se eu mudar isso, beleza, ele vai ter um entendimento melhor de X coisa, mas não muda a vida dele. Agora, se eu fizer isso aqui, isso muda a vida dele. Total. Então, é sempre você começar as mudanças, né? Não querer fazer tudo de uma vez, porque ninguém resolve todos os problemas de uma vez só. E aí, você sempre pensar no que vai melhorar mais a vida do seu cliente. Você ponderou que vai melhorar mais a vida dele, agora você pondera se aquilo que vai mudar a vida dele está de acordo com o seu objetivo de negócio, né? Se não vai ter um custo alto, que vai prejudicar também o seu financeiro. Se você consegue atender isso, essa demanda, sem prejudicar ali a ordem da sua empresa também, e entender o quanto isso está ali de acordo. Ponderou as duas coisas e viu que as duas coisas são benéficas, tanto para o cliente, né, quanto para a sua empresa, aí é só tocar a mão na massa. Total. Mas assim, sempre na ordem e sempre você pensando em uma coisa por vez. Não adianta você pegar 20 feedbacks, ver que em um feedback tem cada coisa e você querer mudar tudo de uma vez. Pega o feedback que é mais frequente, o que você sente que está impactando mais, que mais pessoas estão trazendo, que é uma quantidade maior de gente, e aí você dá prioridade sempre para isso, o que vai impactar mais na vida e também, claro, o que está sendo mais recorrente ali nos feedbacks e nas melhorias propostas, né? Total. Então é sempre importante olhar para essas frentes, porque não adianta querer achar que vai ou tampar o sol com a peneira, né? E aí não vai ver problema nenhum. Ou então achar que vai resolver tudo de uma vez, porque não vai, né? Tal. E acho que todo cliente, ele tá preparado para ter um erro ou outro. Ninguém vai para um produto e espera que ele seja 100% perfeito do começo ao fim. E nunca vai ser, tá? Essa é a realidade.
vai ser para um cliente e para outro não, Sim. porque são pessoas diferentes. Momentos. E momentos diferentes. Então, você pode atender todas as necessidades de um cliente X e do cliente Y não. E aí, por isso, seu produto é ruim? Não. Mas você pode melhorar para atender a necessidade dos dois. A ideia é realmente entender o quanto isso impacta no geral. Total. Então, quando você pensa em produto, você nunca vai pensar em um cliente específico, né? Você sempre vai pensar no todo, no macro. Porque senão você perde muito o foco e às vezes você prejudica o seu produto, que é bom para 100 pessoas, porque uma pessoa não gostou de alguma coisa. E aí não dá para fazer isso também. Então, é pensar mesmo num todo e de uma forma sempre mais macro. E por isso que os dados quantitativos, né, são muito importantes. Porque aí você consegue olhar como está a experiência geral e não a experiência ali de uma pessoa no individual. Isso é importante também, né? Não estou falando que não. Claro que cada experiência é uma experiência, mas o grupo é mais importante do que o indivíduo porque a gente quer atingir, né? Como nutricionistas, eles querem atingir sempre o maior número de pessoas, mudar a vida da maior quantidade de gente. Então, não adianta a gente olhar ali para uma pessoa em específico quando a gente pensa em mudanças grandes. Sempre vamos olhar ali para o todo. Legal. Acho que isso é o primordial. Não, acho que conselhos muito valiosos, né? Primeiro, alinhar os interesses do cliente com os da empresa, que isso é super importante também, porque a gente também não pode, né, entregar tudo ali pro cliente e aí diminuir nossa margem, enfim, sei lá. Tem um estagiário para cada cliente, só porque o pessoal, enfim. Então, isso é uma coisa super importante, né? Alinhar esses dois interesses. E o outro ponto, extremamente importante que você trouxe também, que é o fato de, cara, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ser uma coisa de cada vez. E sempre olhando para 80-20, né? Onde que você pode colocar 20% dos esforços para ter 80% dos resultados, porque, enfim, né? A lei de Pareto, isso aí tá em todo lugar. E no mundo dos negócios é muito claro. Então, maravilhoso, acho que teve muito ouro aqui hoje pro pessoal. E aí eu queria encerrar, Nanda, perguntando para você, dentro da cultura NSF, do que você vive hoje aqui dentro da empresa, o que é que mais te faz feliz, o que é que você mais gosta, e também o que é que você não gosta dentro da cultura que você acha que poderia melhorar. Vai. Boa, maravilha. Dentro da cultura, eu acredito que o que mais dá um brilho, assim, realmente é a colaboração. Quando a gente pensa na colaboração interna, né, de você conseguir contar com todo mundo do time, de qualquer área, você consegue bater na portinha do marketing, bater na portinha do produto, e todo mundo sempre está disposto a ajudar. E também a colaboração entre, né, os Nutris e a colaboração nossa com eles também, deles com a gente. Então, é sempre bacana ver o quanto a gente consegue engajar, né, os nossos Nutris a serem colaborativos com a gente. A gente pode contar muito com as pessoas que a gente tem, tanto internamente quanto externamente, e isso é fantástico. Então, ambiência em todas as camadas, né? Exato, ambiência assim, você respira ambiência, acorda respirando ambiência, e isso faz total diferença no dia a dia. Você realmente sentir que não está sozinho e que se você precisar de qualquer coisa, você pode contar com qualquer outra pessoa do time. E aí os nossos Nutris experienciam muito isso, né, na tribo, que eles contam um com o outro, o dia inteiro, compartilhando informação rica, que eles jamais compartilhariam com qualquer outro concorrente. Só que essa ideia de não ver outras pessoas como concorrentes faz muito parte da cultura NSF. Isso é incrível, assim. E a cultura, ela é isso, né, amiga? Ela começa na empresa e ela vai para os clientes. Então, primeiro a gente tem que viver a cultura para depois querer que os nossos clientes vivam a cultura. Então, a gente vive isso aqui dentro, nessa colaboração, esse apoio mútuo, essa ambiência que a gente tem dentro dos nossos colaboradores, dentro do time. E isso acaba também transmitindo ali para os próprios mentorados, para a tribo e também para os clientes deles, né? Poxa, quantos clientes nossos que não têm as próprias comunidades, as próprias tribos, né? Tava conversando com o Igor agora, que os outliers e... Meu irmão, é muito legal isso, porque no final das contas... É uma coisa que acaba sendo difundida em todas as camadas e afeta todas as camadas. E é uma cultura linda de ser difundida, porque no final eu acredito muito que o ser humano e a natureza como um todo, né, não é competitivo, é colaborativo, né? As pessoas entenderam errado essa questão e no final tudo colabora para que as coisas aconteçam. Então, até mesmo o leão que come lá, sei lá, a zebra é uma colaboração, não é uma competição. Então, acho que isso é uma coisa muito legal e que acontece muito aqui na empresa e a gente vê com os nossos clientes, então é bem gostoso de acompanhar, né? Sim, é demais, assim, é fantástico ver o quanto é diferente, né? A gente está acostumado com o mundo e os nutricionistas estão acostumados com o mundo em que as pessoas competem entre si, que é um roubando a ideia do outro e aí não dá crédito e simplesmente quer ficar competindo valor, um colocando valor acima do outro e assim...
sinceramente, isso não leva a lugar nenhum e a gente já tem muita prova disso. E internamente a gente vive isso de uma forma muito forte, né? De realmente a gente entender que ninguém está competindo com ninguém, que cada um tem o seu espaço e o seu lugar no mercado e na empresa. Total. E conseguir colaborar para que todos cresçam juntos, né? Então a gente vê esse crescimento acontecendo internamente na nossa empresa, com os nossos clientes, e a gente consegue também, né, uma coisa que eu acho incrível, é difundir isso para fora, né? Então, todas as pessoas que consomem os nossos conteúdos, que veem no nosso Instagram, podcast, enfim, conseguem sentir e já ter, né, um pouco dessa colaboração também ali intrínseca da nossa empresa com eles. Então, tudo que a gente está entregando aqui hoje, por exemplo, é um conteúdo da nossa empresa, né? Sim. Que a gente vive, o que a gente faz, é o nosso particular e de vivência ali do dia a dia. E a gente consegue entregar isso para as pessoas e fazer com que elas cresçam e expandam, né, suas empresas, seus negócios, mesmo sem ter comprado nada da gente, né? Então, a gente tem muito essa cultura de entrega e de colaboração com a sociedade também. E isso é muito bonito. Total. É isso que muda o jogo, né? Porque no final das contas, se é só sobre ganhar dinheiro, eu acho que é muito vazio. E chega um momento que perde totalmente o sentido. Eu acho que o propósito é muito maior. E o nosso propósito é esse, né? Fazer com que mais nutricionistas usem a nossa metodologia do que o modelo tradicional. E quando a gente fala isso, não é mais nutricionistas comprando nossas mentorias do que não comprando. Não, é que eles estejam usando. E isso é independente deles terem comprado, não terem comprado um e-book de R$20, uma mentoria de algumas dezenas de milhares, não importa. O que importa é que eles estão utilizando a metodologia e estão acompanhando o paciente mais de perto, melhorando o seu produto e, através de tudo isso, também tendo uma vida mais próspera, conseguindo prover para a família ali sonhos, liberdade, tudo que a gente traz nossa bandeira aí da Nutrição Sem Fronteiras. Então, é esse que é o nosso espírito e é isso que a gente vai continuar fazendo aqui, né, Nanda? Eu, você, todo o time, e vamos seguir firme aí até o propósito ser cumprido. Queria agradecer, né, a sua participação aqui no podcast, foi incrível o papo. A gente teve aqui, né, muito ouro, muita coisa prática e muitos conceitos importantes também para o nutricionista aprender. E aí, se você quiser deixar um recado final, fica 100% à vontade. Não, perfeito, muito obrigada, realmente foi incrível estar aqui hoje, muito bom Passou poder rápido. Conversar sobre esse assunto e trazer realmente um conteúdo que vai fazer diferença ali no dia a dia. E aí, se eu posso deixar um conselho, é realmente assim, gente, apliquem, né? O mundo é dos executores, executem, não adianta também só ouvir o podcast e não colocar em ação. Então, coloque em prática, começa ali com uma perguntinha no check-in, você vai ver que vai fazer total diferença na sua vida e na sua experiência ali com o produto. E abre a sua mente também, né, para entender que todo mundo tem e precisa de melhorias e o produto não é diferente. Então, acho que isso é bem importante. Espero que eu possa voltar mais vezes para a gente falar também sobre outros assuntos. Bom demais. Então, esse foi mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras e eu te vejo no nosso próximo encontro.